2 quilos a mais na segunda-feira. É isso que o final de semana tá fazendo com você? É isso que ele tá te dando? Mulher, há quantos anos da sua vida você tá vivendo dentro desse ciclo? Dieta de segunda a sexta e o tal do chutar o balde, pisar na jaca no final de semana. Aí chega lá na segunda-feira, a balança tá mostrando mais peso, você se frustra, você se chateia e fica sem saber como agir, fica sem saber o que fazer. Então, se você chega no final de semana, perde o controle da fome, das vontades de comer e acaba sendo aquele exagero, o que fazer para melhorar isso? Hoje eu vou falar com vocês sobre esse tema, sobre o final de semana. Sejam todas bem-vindas aqui ao Nutrir Descomplicando. Eu sou a Gladys, sou nutricionista. Para quem não me conhece ainda, e aqui nos nossos encontros semanais, eu vou trazendo temas que vão ajudar vocês a acelerar o emagrecimento, mostrar a forma mais segura, mais eficiente para emagrecer mais de 10 quilos e se manter no controle desse peso e também das vontades de comer. Essa questão do final de semana, ela é muito importante. O que fazer para melhorar isso? Então, uma das perguntas que eu faço, assim, né, para quem me fala de que chega final de semana, perde o controle, é aquele exagero e não sabe mais o que fazer, o que eu pergunto é: você sabe por que isso acontece? Você sabe por que é assim no final de semana? Porque se você não sabe, precisa assistir esse conteúdo até o final. Porque o final de semana, a alimentação que a gente tem no final de semana pode ser um grande aliado ou um grande inimigo do emagrecimento de mais de 10 quilos. Então, pensa como que está sendo por aí e se tá difícil manter as coisas em ordem no fim de semana, fica por aqui. O fato, gente, é que parece, não sei se vocês têm essa mesma impressão, tá? Mas parece que no sábado e no domingo acontece alguma coisa com a gente, né? Que a comida parece que ela domina, não é verdade? Que a gente precisa comer. Que o que tá ali, o que tá disponível, a gente precisa daquilo ali. Vocês não têm essa sensação? Não parece que é isso? Só que o final de semana, ele não é livre de efeitos colaterais, não. Ele vai ter consequências. Mas muitas vezes a gente entra no final de semana naquela vibe, né? Ah, fim de semana pode, tá tudo bem, não dá nada. Segunda-feira eu recupero. Dá sim, tem consequências sim, e elas podem ser muito sérias para o emagrecimento e impedir você de ter qualquer resultado. Eu me lembro muito bem, mas muito bem, da época, antes de eu conseguir emagrecer, né? De como eram os meus finais de semana. Eu vivia nesse ciclo. Dieta de segunda a sexta, privação de segunda a sexta, não comia nada de segunda a sexta, quando aguentava até sexta-feira, às vezes já parava antes, né? Mas eu vivia muito isso, e aí no final de semana a sensação que eu tinha era de que eu precisava comer, mas aproveitar, porque era fim de semana, porque na segunda-feira eu ia precisar fazer dieta de novo. Então o que acontecia? Eu estava gravando uma informação na minha mente de sofrimento, de coisa ruim, que a dieta para mim trazia e que, na verdade, dietas, de uma forma geral, trazem sim. Sofrimento, sensação de coisa ruim, sensação de não poder comer o que a gente gosta, de ter que abrir mão de coisas que são prazerosas para nós, que nos fazem bem, né? Que a gente gosta de comer. E aí, só que aí a gente tira o fim de semana da jogada. E a gente começa a acreditar que fim de semana tá ok, que dá, porque são só 2 dias, né? Mas não, vocês vão ver daqui a pouquinho, eu vou fazer uma continha aqui com vocês, que vocês vão ver que são só 2 dias, mas são só 2 dias que ao longo dos meses fazem uma diferença enorme nos resultados que a gente está buscando. Então, antigamente eu chegava no sábado e no domingo, eu comia tudo que eu não tinha comido ao longo da semana. Eu comia demais, comia exagerado. Domingo, então, era a pior parte, né? Eu lembro que eu ia até o final do domingo comendo tudo que tinha em casa. Se tinha sobremesa, se tinha sobrado alguma coisa do almoço, se tinha coisa boa que tinha sido feita de tarde. Se alguém me convidava para sair, eu tava junto. Então eu acabava sempre comendo demais até o último minuto do domingo, pensando isso. É fim de semana, eu vou aproveitar. Amanhã eu retomo. Amanhã eu recomeço. Amanhã eu volto para a dieta.
Primeiro, que quem me conhece sabe que não tem que voltar para dieta nenhuma. Segunda, que isso é uma baita mentira que a gente conta para si mesmas. A gente não volta para lugar nenhum, porque a gente vai continuar seguindo aquele padrão do descontrole, porque isso é um padrão. Esse é o ponto, é aqui que eu quero chegar. Acontece isso no fim de semana, da gente se descontrolar, da gente comer demais e botar fora tudo que a gente às vezes construiu ao longo de vários dias, porque isso é um padrão comportamental. E esse padrão comportamental, ele faz a gente armazenar informações no cérebro que vão desativando regiões importantes para o emagrecimento, como, por exemplo, uma região chamada de flexibilidade cognitiva, que é o que vai permitir que a gente tome uma decisão direcionada ao nosso objetivo, ou seja, que é o que vai nos dar condições de chegar no final de semana e não precisar comer tudo que tem disponível o tempo todo. Só que quanto mais tempo a gente vai repetindo esse padrão do descontrole, que a gente vai aprendendo ao longo da vida, que a gente vai desenvolvendo a partir de várias coisas que a gente vai vivenciando, ouvindo, experimentando, mais a gente vai desativando essa nossa capacidade de tomar uma atitude diferente e direcionada para o nosso objetivo de emagrecer. E o que é que isso tem a ver, Gladys, com emagrecimento? O que é que essa tal de flexibilidade cognitiva, o que isso tem a ver com o final de semana? Tá? O que é que tem a ver, gente? É que quando a gente vai vivendo esse padrão do descontrole, do exagero, e a gente vai desativando essa nossa capacidade de fazer uma escolha direcionada ao nosso objetivo, a gente está reforçando que na nossa mente que a gente não vai conseguir fazer diferente. Por quê? Porque a gente tem informações armazenadas ao longo da vida que vão fazer essa desativação da nossa capacidade de escolher diferente. Que informações são essas, Gladys? E por que elas fazem isso? Para pensar comigo. Se você alguma vez na sua vida já chegou na sexta-noite ou no sábado e disse assim: ah, quer saber? Eu vou pedir uma pizza e vou comer, vou pedir aquele hambúrguer, vou tomar uma cervejinha porque eu mereço. Porque eu trabalhei a semana inteira, eu me estressei, eu tô cansada, eu mereço essa cerveja, eu mereço essa pizza com essas fritas. Ou se você já chegou no fim de semana e pensou que no final de semana pode. Gente, tudo isso vai influenciar você, esse tipo de pensamento, que são informações que direcionam as suas ações, vão direcionar você a tomar uma decisão em relação à comida que não está direcionada para o seu emagrecimento, para o objetivo que você tem de emagrecer. E aí você continua agindo assim, porque aquela regiãozinha, a flexibilidade cognitiva, vai ficando desativada. Quando essas informações estão dominando a sua forma de agir. Porque tudo que a gente faz, né, gente, todas as coisas que a gente decide fazer, elas começaram com uma informação que a gente tem armazenada. Então, quando a gente tem esse tipo de informação e várias outras, tá? Mas essas que eu trouxe aqui são exemplos. Aí elas vão direcionando a nossa forma de agir. E quanto mais elas vão direcionando a nossa forma de agir, mais a gente reforça que aquilo ali tá ok, que aquilo ali tá certo, que aquele ali é o caminho que a gente tem que tomar. Só que quanto mais a gente faz isso, mais a gente desativa a nossa capacidade de agir diferente. E aí a gente vai sempre começar uma dieta na segunda, parar na sexta, chutar o balde fim de semana inteiro e correr atrás do balde na segunda-feira. Aliás, eu acho tudo isso, desculpem a palavra, ridículo. Essa história de chutei o balde, hahaha, segunda-feira, estou correndo atrás do balde. Gente, se a gente parar para pensar, isso é tão cruel com a gente mesmo. Achar engraçado pisar na jaca, achar engraçado essa história de chutar o balde, isso nada existe, gente. Isso foi criado na nossa cabeça, isso foi intencionalmente criado para que a gente fizesse isso e se sentisse mal mesmo, e aí fosse atrás das soluções milagrosas.
Mas eu acho que é muita crueldade a gente fazer isso consigo mesma. Começar uma dieta, abrir mão de tudo que a gente gosta, ficar sem comer, sofrendo, se privando de segunda a sexta, entra no fim de semana, chuta, faz o tal do chutar o balde, pisar na jaca e achar engraçado isso. Ah, amanhã, meu Deus, amanhã eu vou ter que ir com foco total, porque, meu Deus, fim de semana foi terrível. E aí você vive a vida inteira nessa história e não avança e não emagrece. Porque você está levando na brincadeira algo que é muito sério, que é a sua saúde, a sua capacidade de agir diferente. Quando você mergulha nesse contexto, né, da dieta de segunda a sexta, chutar o balde no fim de semana, porque todo mundo fala que faz isso, vira até post de story, né? Aquela coisa de postar uma comida bem calórica, gordurosa, gostosa, que a gente tem que comer mesmo. Aí posta e escreve lá, partiu correr atrás do balde amanhã. Gente, essas coisas não são engraçadas. Não são engraçadas. A gente tá colocando nisso o nosso bem-estar. Ali tá aquela olhada no espelho que a gente dá e que a gente sofre quando a gente se vê. Nesse tipo de dinâmica tá a nossa frustração quando a gente se vê numa foto. Nesse tipo de coisa tá a nossa dor de não poder comprar uma calça de tamanho menor ou ver as nossas roupas dentro do guarda-roupa sem servir. É nessa dinâmica de final de semana chuta o balde, pisa na jaca, durante a semana faz dieta, se priva, não come nada. É aqui que mora o problema. Quem me conhece sabe que a gente não tem que fazer dieta. E se você não entende porque eu tô falando isso, tem vários conteúdos meus aqui que se você assistir, você vai entender o porquê que eu falo isso. 2, essa coisa de chutar balde, pisar na jaca, correr atrás do prejuízo. Gente, isso não existe, tá? Isso não existe. Quanto mais você fugir disso, melhor. Porque não é porque você comeu uma coisa diferente no fim de semana que você está chutando o balde. E se você pensa que você está chutando, você vai continuar chutando o fim de semana inteiro. Agora, se você entende que não tem nenhum alimento proibido, que você pode comer aquilo ali tranquilamente, porque isso pode fazer parte de uma alimentação que te emagrece, você vai comer aquele sorvetinho ali e partiu ser feliz. E ser feliz não significa só ficar comendo o final de semana inteiro. Então prestem atenção nisso, nessas dinâmicas, se elas estão acontecendo com vocês. Porque se estiver acontecendo com você, vai estar desativando o seu cérebro para o emagrecimento e você não vai nunca conseguir agir diferente. Essa é a questão, tá? Mas de onde vem isso, Gladys? De onde vem esse padrão que desativa o meu cérebro, essas habilidades que são tão importantes para o emagrecimento e que, quando estão ativadas, faz as coisas ficarem mais fáceis? Vem do que eu estava falando agora há pouco. Vem de como você entende que deve ser o emagrecimento. Primeira coisa. O que é isso? Como assim? Como que eu entendo como deve ser o emagrecimento? Eu aposto que se eu perguntar para você, me fala agora o que você acha que você precisa fazer se você quiser emagrecer 10 quilos, qual a primeira coisa que você acha que você precisa fazer? Quem estiver ao vivo, escreve para mim aqui no ao vivo. Instagram, YouTube. Quem estiver vendo gravado, escreve para mim nos comentários. O que você acha que deve ser a primeira coisa? Eu aposto que você vai me dizer o seguinte: fechar a boca, fazer dieta. Só que o que é o fechar a boca? O que é o fazer dieta? É não comer coisas que a gente gosta. Não comer coisas que a gente cresceu a vida inteira aprendendo a comer. Não comer coisas que fazem parte do nosso dia a dia, da nossa cultura. O pão, por exemplo, o cafezinho sem açúcar, que muita gente gosta. Quem disse que tem que deixar de comer isso? Quem disse que precisa abrir mão do chocolate? Quem disse que tem que ser assim? Então, esse padrão de exagero do fim de semana vem da gente entender o emagrecimento desse jeito, como ter que fazer uma dieta, ter que fechar a boca e restrição, 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 sofrimento, proibição. Quanto mais a gente entende que emagrecer é restrição, radicalismo e proibição, mais a gente vai se recompensar com coisas boas, gostosas e satisfatórias no final de semana. E isso faz o que com você? Cria uma relação conturbada com a comida, armazena informações no seu cérebro que desativam várias habilidades
fundamentais para o emagrecimento, que sim, pelo simples fato de estarem ativadas já fazem as coisas serem muito fáceis para você. Mas isso é uma coisa que desativa. E aí, gente, dentro disso entra aquela bobagem da refeição livre, do dia do lixo. Eu tenho, às vezes sério, eu fico com vontade de chorar quando eu ouço alguém me dizer, mas quando é o meu dia, como que funciona o dia livre? Porque eu não gosto de dietas, eu não trabalho com dietas, mas as pessoas elas chegam já com esse pensamento. Ai, Nutri, eu quero isso, isso e isso, aí daí eu quero ter só um dia livre, uma refeição livre. Gente, como assim? Vocês são livres para comerem o que vocês quiserem na hora que quiserem. Não importa se é segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado ou domingo. Cada um de vocês, eu e você que está aí me ouvindo, tem liberdade para escolher o que comer. A questão é conseguir usar essa liberdade e escolher o que comer de um jeito que te faça bem, que te faça emagrecer, se é isso que você está buscando, que te mantenha no controle. Essa é a questão. Essa é a chave. Quando você tem um dia livre, um dia do lixo, você está colocando nas mãos de uma outra pessoa a sua liberdade de comer, de escolher. Ou seja, você está numa prisão. Não existe isso, a gente precisa aprender a usar as nossas capacidades cognitivas para emagrecer. Essa é a questão, tá? Outro fator que faz com que exista esse padrão do exagero do final de semana vem do ócio, da exposição também a ambientes que superestimulam o comer. O que é o ócio, né? Lá no fim de semana, geralmente é um momento que a gente tá mais de boa, que a gente tá tranquila, que a gente vai dar uma descansada, vai sair com as amigas, vai encontrar a família, namorado, enfim. A gente fica mais sem ter o que fazer. Na semana as coisas são mais corridas, é um horário mais certo para acordar, para sair, para trabalhar, para voltar, para organizar, para fazer e acontecer dentro de casa. Fim de semana é diferente, as coisas ficam um pouquinho mais flexíveis. E quando as coisas ficam um pouquinho mais flexíveis e a gente não tem o controle de uma outra capacidade que influencia no emagrecimento, que se chama controle inibitório, o que a gente vai fazer? Tem nada para fazer. Vou fazer um bolo. Tem nada para fazer. Não tem nada para fazer. Vou me ocupar, vou fazer uma comida. Tem nada para fazer, vou pedir um açaí. Tenho nada para fazer, vou ver Netflix, comer pipoca. Não tenho nada para fazer, o que tem na geladeira? Não tenho nada para fazer, o que tem no armário? Então a gente fica com esse padrão ocioso e ansioso e acaba indo comer para se ocupar. Isso também influencia, tá? Nesse padrão do final de semana do exagero. E o que são os ambientes que superestimulam o comer? A gente vai para o shopping, lá vai ter comida. A gente vai passear no centro da cidade com as amigas, a gente vai querer alguma coisa para comer. A gente vai na farmácia, hoje em dia até na farmácia tem coisa para comer, que a gente pode comprar, né, para comer. A gente pega o celular, abre o celular, se você segue muitos lugares que vendem comida, você vai abrir o celular e o que vai ter ali? Combo do final de semana, fritas, refrigerante, hambúrguer. E eu não estou dizendo que a gente não possa comer essas coisas. Muito pelo contrário, a gente pode e a gente deve. Eu, inclusive, como doce todos os dias, todo santo dia. Hoje eu comi um punhadinho de M&M's que o meu filho abriu para comer e a gente comeu. Só que a questão é a gente conseguir manter o controle, né, gente? Então, o celular é um ambiente que estimula. Teve uma história de uma paciente minha do consultório que foi muito legal, porque ela me relatou que ela tinha muito, ela e o namorado, né, o esposo, o hábito de pedir lanche de noite, assim, muito frequentemente isso ao longo da semana. E bom, a gente seguindo o método que eu aplico, né, do desenvolvimento da mente estratégica, enfim, um dia ela chegou no consultório e me disse assim, Nutri, eu fiz uma coisa que me ajudou a ser mais resistente, que é um exercício que eu faço, né? Tanto no método presencial quanto no programa. E ela me disse o seguinte: eu descobri que quando eu abro o celular, eu seguia um monte de páginas de comida, de fast food. E quando eu via aquilo, eu tinha vontade de pedir aquilo. Mas quando eu não vejo, eu não tenho vontade, eu consigo fazer algo mais saudável e nutritivo que me ajude a emagrecer em casa. Então eu parei de seguir essas páginas. E eu não estou dizendo para vocês que vocês têm que fazer isso. Mas vocês precisam observar
qual a influência desse ambiente dos locais que você segue nas suas vontades de comer. Porque se isso faz com que você não consiga raciocinar e fazer uma escolha positiva, é uma boa ideia deixar de seguir, sabe? Então, ambientes que superestimulam o comer, eles estão o tempo todo nos rodeando. Inclusive as amigas. E você tá lá tentando emagrecer, se esforçando, né, fazendo exercício, desenvolvendo uma mentalidade estratégica, aí vem a amiga na sexta-feira, ai amiga, nada a ver, você tá linda, não precisa fazer isso aí. Tu já emagreceu 3, 4 quilos, não precisa mais, vai ficar feia se emagrecer mais um pouco. Aí você cede. Então isso também é um ambiente, as falas de outras pessoas também podem gerar um ambiente que te desmotivam a seguir em frente. Um ambiente que te superestimula a comer. Aí você vai sair para comer com as amigas, você ia comer só um hambúrguerzinho. Ah, não, vamos tomar uma cerveja, vamos dividir um drink, mas vamos comer um doce, mais isso, mais aquilo. E quando vê, você foi envolvida. Então, a maneira como você entende que deve ser o emagrecimento e o ócio, mais ambientes que superestimulam a alimentação no final de semana, também geram esse padrão do exagero, tá? Outra coisa que gera esse padrão do exagero é a cultura que a gente tem. A cultura alimentar que a gente tem, que a gente foi desenvolvendo, que a gente foi aprendendo ao longo da vida. Vou dar um exemplo meu para vocês. O que era da minha cultura de quando eu era criança? Que todo domingo tinha que ter uma sobremesa. Qual era o problema? Nós éramos entre 3 na nossa casa. E sempre tinha visita no fim de semana. Mas assim, era um casal, mais um primo ou 2. E o tanto de sobremesa que tinha, gente, era para muitas pessoas, né? Então não era uma travessa de um tipo de doce. Eram 2 travessas gigantes com muito doce para pouquíssimas pessoas. Então dava pra gente comer o domingo, a segunda, terça, quarta ia terminar lá na quinta-feira a bendita da sobremesa. E no sábado já se começava a fazer de novo. Então, às vezes, a gente começava a comer o doce no sábado e ia terminar no domingo. Ah, mas lá em casa só se faz doce no domingo. Tudo bem. E até quando dura essa sobremesa? Até quando vai aquele refrigerante que foi aberto no sábado? Até quando vai aquela sobremesa que foi feita no fim de semana? Para mim, isso era um problema. Então, era muito cultural, primeiro, ter doce no fim de semana. Segundo, fazer em grandes quantidades esses doces, porque isso vinha lá da história da família já, né? Que os meus pais, eles vieram de famílias muito grandes, 10, 11 irmãos, e eu sou filha única. Mas eles ainda tinham e ainda têm o hábito de fazer comida como se fossem 10 pessoas, 11, 12 para comer, né? Então aquilo acabava sobrando e tinha na semana inteira, tinha doce, só se fazia uma vez. Mas a gente comia praticamente uma semana toda aquele doce que tinha sido feito lá. Aí terminava o doce na quinta. Quem é que acha que na sexta-feira eu conseguia não comer o doce? Claro que não. Porque eu tinha comido a semana inteira, eu precisava daquele doce na segunda-feira. Ah, Gladys, mas você acabou de falar que você come doce todos os dias. Sim, todos os dias. Só que hoje, com a mente estratégica desenvolvida e o cérebro ativado, aquelas regiões que eu vou falando para vocês, para o emagrecimento, eu consigo comer sem exagero. Eu consigo pegar uma colherada de uma sobremesa e me sentir bem com isso. Naquela época, não, eram 3 potes cheios e eu devorava tudo assim, ó, num estalar de dedos. Então isso que é o problema, não é o que a gente come, mas a nossa falta de controle sobre o que a gente come. Muito bem, então a cultura que a gente tem também influencia o comer exagerado do final de semana, tá? Aquela história de pizza toda sexta-feira. Ah, mas pizza é só de vez em quando, Nutri, só na sexta. Só que se é toda sexta, não é de vez em quando, é um padrão, é um hábito. Outro fator que faz com que a gente perca o controle no final de semana, coma exagerado e não consiga fazer diferente, vem da impaciência pelo resultado. O que é a impaciência pelo resultado? Quero começar na segunda-feira e se eu não tiver emagrecido pelo menos 5 quilos no final da semana, não vale a pena. Quantas vezes, gente, e eu falo isso, mulheres, porque eu já vivi isso, eu já fiz isso. Eu queria não, né? Eu comia até quase estourar, até quase passar. Eu cheguei a passar mal já de comer.
Sabe quando a gente vai em pizzaria, precisa abrir a calça depois? Eu já fiz isso, gurias. Eu já fiz isso, de ter que abrir a calça no final da pizzaria de tanto que eu tinha comido. Por quê? Porque eu tinha pago caro, então eu tinha que comer. Era isso que passava na minha cabeça. E aí, o que eu pensava? Não, segunda eu começo. Segunda eu tomo só uma sopinha, como só uma alfacezinha, como se as vontades de comer não fossem existir mais, como se fosse muito simples lidar com isso, né? Como se o meu corpo fosse uma maquininha que eu ligasse e desligasse assim de uma hora para outra, de um momento de exagero para um momento de controle total. Não é assim. As coisas, elas são progressivas, né? Mas aí, o que acontecia? Se eu não chegava no final de semana tendo emagrecido o que eu achava que eu tinha que emagrecer com aquilo que eu tinha feito, o que eu dizia para mim mesma lá na sexta-feira? Ah, quer saber? Dane-se. Me esforcei a semana inteira e não tive, só emagreci meio quilo, só emagreci 1 quilo. Ah, então não quero nem saber. Vou comer, vou aproveitar o fim de semana. Segunda-feira eu vejo. E aí a gente fica vivendo esse ciclo eternamente enquanto estivermos aqui, tá? Então, meninas, isso tudo que eu fui falando vai colocando você num piloto automático com a alimentação e você não consegue aprender a ter o controle das suas vontades de comer. Chega lá o fim de semana, você acaba exagerando, você acaba comendo demais. É aquela velha história, né? Do chutar o balde, que vocês já entenderam que eu acho que isso não existe, que isso é uma tortura que a gente faz com a gente mesmo, ainda mais quem faz piada disso. Eu acho horrível ver piada, esse tipo de piada na internet, esse tipo de meme, né? E eu não sei se você já parou para pensar que no final de semana também a gente acaba deixando a comida ocupar um espaço muito maior do que ela deveria ocupar na nossa vida, né? Tudo gira em torno da comida. É sexta-feira, a gente chega em casa, o que a gente vai comer? Sábado, onde que a gente vai almoçar? Sábado de tarde, vamos fazer uma coisa boa. Aí sábado de noite já sai. Aí domingo já é aquele almoção com a família. É tudo comida, comida, comida. Tem problema a gente comer coisas diferentes, gostosas, diferentes da que a gente. Não é da que a gente come na semana, mas diferentes daquilo que é hábito e frequente na maioria dos dias. Não tem problema nenhum. Nenhum, nenhum, nenhum. A gente deve, quando a gente consegue controlar as nossas vontades de comer, a gente consegue comer o que a gente quiser no fim de semana sem exagero. Isso faz diferença, Nutri? Muita! Porque é muito diferente você comer 2 fatias de pizza de você comer 8 fatias de pizza. É muito diferente você conseguir comer uma porção pequena de batata frita de você comer a porção grande com cheddar, bacon mais hambúrguer. É muito diferente você tomar um copinho de cerveja de você tomar 3 latões de cerveja. Ou mais do que isso, tá? Então, o problema não são as comidas. O problema é tudo girar em torno da comida, também no final de semana, tá? Mas o que tem de ruim nisso, Gladys? O que tem de ruim tudo girar em torno da comida no fim de semana? A gente dá aquela exagerada, dá aquela descontrolada. Gente, vai acontecer. A gente vai exagerar de vez em quando, mas exagerar de vez em quando é diferente de perder o controle com a comida, tá? E o problema de perder o controle com a comida no final de semana é que lá na segunda-feira, aquela sensação de fracasso, ela vai aparecer. Aquela sensação de culpa, aquela sensação de não ter conseguido, de não dar conta, de fraqueza, de decepção, por chegar na segunda-feira de manhã com a sensação de barriga estufada de tanto que a gente comeu, de náuseas às vezes, esse é o problema. O problema não é a comida, mas o sentimento que vem depois do descontrole. Porque isso, gente, vai gerando ainda mais aquelas informações que vão desativando a região do cérebro que comanda o emagrecimento, as funções executivas aqui, ó, do córtex pré-frontal. Aí, o que vai acontecer? Isso, esse
tudo girar em torno da comida do final de semana, faz você chegar na segunda-feira e colocar aquela calça que na semana passada você usou e ela ficar apertada, porque você inchou, porque você está com a barriga estufada, faz você sentir, ter aquela sensação de derrota porque não conseguiu comer naturalmente no fim de semana, tá? E outra vez, eu vou reforçar isso, não é a questão, aliás, não é uma questão de o que pode e o que não pode comer no final de semana. É uma questão de você conseguir escolher comer o que você gosta no final de semana sem o exagero, sem o descontrole. Essa é a questão. E tem muitas mulheres estagnadas no emagrecimento, se judiando, fazendo aquilo que eu falei antes, de segunda a sexta, se descontrolando no fim de semana e ao invés de emagrecer, estarem engordando, porque não entendem como é possível passar de segunda a sexta se cuidando e só sábado e domingo não se cuidar e não emagrecer. E aí, eu quero deixar uma coisa para a gente pensar um pouco sobre, né, da questão do fim de semana. Quem já parou para pensar em quantos finais de semana existem em um ano? Olha só, em um mês, a gente tem 8 dias que são de final de semana. Em um ano, isso são 105 dias de final de semana, contando só sábado e domingo. São 105 dias de finais de semana. 105 dias, faz a conta, são 3 meses e meio. Então imagina que a gente continua deixando o fim de semana tomar conta, que a gente continua permitindo que aquelas informações que desativam o emagrecimento fiquem nos dizendo: fim de semana pode, segunda eu começo, eu mereço, mas só isso não faz mal. Mas quer saber, a gente só vive uma vez, eu vou aproveitar. Quando isso tudo continua acontecendo, todos os fins de semana, é o mesmo que você passar 3 meses e meio direto comendo sem controle. 3 meses e meio. Isso é quase 1/3 do ano. E aqui eu não contei feriado, eu não contei festa de casamento, aniversário, batizado, primeira comunhão, sei lá, tudo que vai aparecendo, chá de fralda, que vai aparecendo, né, ao longo dos dias, reunião de trabalho, encontro com as amigas, não contei nada disso. Se a gente parar para juntar todos esses momentinhos ainda lá com o fim de semana, dá mais de 6 meses. Aí me diz, como que alguém vai emagrecer e vai emagrecer mais de 10 quilos se dentro de um período de um ano, 12 meses, 6 meses são de descontrole? Gladys, eu não tenho 6 meses de descontrole. É 1, 2 vezes na semana. Ok. Soma isso ao longo de um ano, gente. É isso que eu tô querendo dizer, tá? E assim, ó, você pode tentar a dieta que você quiser, o remédio que você quiser para emagrecer, a massagem que for, linfática, modeladora, não interessa. As enzimas, do jeito que você quiser, você pode usar tudo isso. Não vai adiantar. Se você não desenvolve uma mente estratégica que ativa o seu cérebro para emagrecer, que ativa essas regiões que eu fui falando, o controle dos impulsos, a flexibilidade cognitiva, a memória operacional, você vai passar a vida toda numa luta constante e você não vai emagrecer. Meu Deus, Gladys, o que eu faço? Preciso resolver isso? Como que eu mudo isso? A Melissa me disse assim: não tinha pensado por esse lado. Pois então, Melissa. Pois então. São 3 meses, 6 meses. Se a gente conta
É que a gente não percebe isso, sabe, Melissa? A gente vai vivendo a nossa vida, as coisas vão acontecendo, a alimentação vai ficando, a gente come o que dá, na hora que dá, do jeito que dá. Aí passou um ano, a gente vai botar aquele vestido para ir para o encontro de Natal da família e tá aquela barriga ali, apertada, parecendo. A gente bota uma alcinha e tá o braço ali daquele jeito que a gente não gosta. E aí a gente pensa: meu Deus, como que eu cheguei nisso? Como que isso aconteceu? Né? E por que isso aconteceu? O piloto automático com a alimentação. E o piloto automático desativa essa região do cérebro que auxilia e facilita, que promove o emagrecimento. Então é muito importante se dar conta dessas coisas, tá? Porque isso vai tirando você do piloto automático e levando você para o consciente. E o consciente ativa a região do cérebro que comanda o emagrecimento. Fim de ano sempre viajo e a família quer fazer tudo de bom para agradar. Sim, porque comida é uma forma de afeto, comida é uma forma de dizer eu gosto de você, eu te quero bem, você é bem-vinda aqui. E tá tudo bem. E vou te dizer uma coisa, você deve continuar viajando e você deve continuar aproveitando as coisas boas que são oferecidas. Só que vai ter uma diferença. Se você não tem mente estratégica, você vai aproveitar essas coisas boas exagerando e provavelmente ganhando peso. Se você tem mente estratégica, você vai aproveitar todas essas coisas boas sem exagero e sem engordar. No final desse último ano, uma das meninas que participou do meu programa de emagrecimento, né, Mente Estratégica, ela até acho que eu tenho essa mensagem salva. Ela me mandou uma mensagem assim: nossa, eu fiquei muito feliz porque eu fui para as férias e eu geralmente voltava das férias de Natal e Ano Novo com a família com 5 quilos a mais. E eu voltei com o exato peso que eu fui. E eu não deixei de comer nada, eu não deixei de aproveitar nada. Eu até estava com medo de ter engordado e ela não engordou. Então, olha o poder que tem isso que eu tô falando para vocês, né? E agora eu vou explicar quais são os 4 passos que você pode começar a aplicar para ter o controle com a comida no final de semana e fazer com que você comece a tirar aquelas informações que fazem você desativar a mente estratégica, desativar o cérebro para o emagrecimento e comece a emagrecer, usar o final de semana a seu favor. Primeiro passo, precisa se livrar, gente, da mentalidade de dieta. A mentalidade de dieta faz você cortar tudo de segunda a sexta-feira e compensar tudo no fim de semana. É aquela velha história. Segunda eu começo com tudo, sexta-feira, quer saber? Eu mereço, vou aproveitar. E você fica correndo atrás do próprio rabo, gente. É isso. Essa é a história, tá? Você se livra disso, você não precisa se recompensar no fim de semana com nada, porque você não precisou se privar durante a semana, tá? Você não sofreu para ter que se recompensar, ok? Segundo passo, entender, gente, que você pode comer pizza, você pode comer batata frita, você pode comer hambúrguer, você pode comer doce, você pode tomar refrigerante, cerveja, vinho. A pergunta é: em que quantidade e em qual frequência você deve fazer isso se você está querendo um emagrecimento de mais de 10 quilos e se você quer se manter no controle do seu peso? Mas como que eu sei a quantidade certa? Quando você desenvolve uma mentalidade estratégica e ativa o cérebro para emagrecer, você sabe quanto você precisa, se naquele momento vale a pena ou não vale a pena, se naquela hora está sendo uma exceção ou está sendo um excesso. Tudo isso é importante, tá? Quarto passo, seja persistente e consistente. Porque tem que ser persistente e consistente com o final de semana, Gladys. Porque não vai ser de uma hora para outra que vai dar certo. Não vai ser de uma hora para outra que você vai conseguir mudar esse padrão que você já repete há tanto tempo. Você vai ter obstáculos, você vai passar por desafios e nessa hora é bem fácil desistir, mas bem fácil mesmo. E quando a gente faz isso, quando a gente desiste, na próxima vez vai ficar ainda mais difícil.
Então precisa continuar, não deu certo, ok, entenda o que aconteceu, entenda por que que aquilo foi daquele jeito, por que que você tá triste, tá? E encontre formas de resolver. Isso eu faço com as minhas alunas, tá? Essa semana mesmo eu recebi uma mensagem de uma aluna que me falou assim: ai, Gladys, tu sabe que hoje aconteceu uma coisa que eu tava com muita vontade de tomar um café doce. Só que aí eu tava tão estressada, tão nervosa, que eu adocei demais. E ficou muito doce. E eu comi e eu bebi tudo mesmo assim. Mas o que eu senti de diferente é que se fosse em outros momentos, eu teria passado o resto do dia me sabotando, comendo um monte de besteira, um monte de porcaria, porque eu ia pensar que já de manhã eu já comecei errado, então azar, amanhã eu começo. E agora não, eu tomei aquele café com muito açúcar, mas eu consegui no restante do dia manter tudo da melhor forma possível para mim. Então é isso que acontece quando a gente consegue desenvolver uma mente estratégica que ativa o cérebro para o emagrecimento. Porque isso é flexibilidade cognitiva. Isso é conseguir agir diferente dentro de uma determinada situação, agir direcionado para o objetivo de emagrecer. Então, isso faz muita diferença, tá? Ah, Gladys, não, eu já tentei de tudo, não adianta, não consigo, não dá certo para mim. Claro, gente, porque o que é o tentar de tudo? Que eu ouço muito. Já tentei de tudo. O que é o tudo? Dieta líquida, dieta do ovo, dieta da maçã, dieta do chá, shake. Gente, nós temos dentes, é para mastigar. Se a gente passar na sopa e no shake, não faz nem sentido com a nossa espécie. Nós somos seres humanos, temos dentes porque a gente precisa mastigar. E quando a gente mastiga, a gente também sana uma boa parte da nossa vontade de comer, tá? Então, se tentou de tudo e não deu certo, opa, esse tudo tem alguma coisa errada com isso, né? Precisa rever essas tentativas, essas formas de emagrecer, porque a maneira como a gente emagrece também impacta muito se a gente vai manter o controle do peso ou não. Essas coisas de emagrecimento rápido, que não são emagrecimento, muitas vezes são só perda de peso, que são coisas diferentes. Emagrecer é uma coisa, perder peso é outra coisa. Essas coisas de muitos quilos em poucos dias, a partir de um protocolo detox, não sei o que, não sei das quantas, dieta XYZ, gente, vai engordar de novo. Vai ganhar peso de novo. Por quê? Porque todas as informações que faziam você comer sem controle vão fazer você voltar a comer sem controle depois que terminar a bendita da dieta, o bendito protocolo. Então não adianta, né, tentar dessa forma, porque o peso vai voltar. Se você quer emagrecer e manter o controle desse peso, precisa ser a partir da mente estratégica. Precisa ser ativando o cérebro para emagrecer. Porque daí você assume o controle, você assume o comando disso, tá bom? Então é isso que vai fazer você emagrecer de verdade e se manter no controle das vontades de comer no final de semana para nunca mais comer em exagero, tá? E agora eu quero saber de você que assistiu esse vídeo até aqui, quais são as suas maiores dificuldades no final de semana? O que é que atrapalha você e que faz você talvez comer exagerado no fim de semana? Coloca aqui para mim nos comentários. E eu quero pedir um favor enorme para você que está me assistindo agora. Curte esse vídeo. Se te conhecer alguém que vá gostar de saber de alguma coisa que eu falei aqui, compartilha esse vídeo com essa pessoa, deixa um comentário. Porque assim, tanto o YouTube quanto o Instagram vão entender que o que eu tô falando aqui está sendo útil, está sendo importante para as pessoas. E aí ele continua enviando esses vídeos para mais pessoas também poderem acessar, tá bom? Foi um prazer. Se você ainda não me segue, se você ainda não está inscrita, aproveita para se inscrever, para seguir, porque toda semana tem conteúdo novo saindo. Praticamente todos os dias tem conteúdo novo sendo postado. E eu quero de fato ajudar você a emagrecer mais de 10 quilos e se manter no controle do peso e das vontades de comer. Inclusive, ó, vou dar um spoiler. Daqui a alguns dias eu vou abrir as inscrições para um evento gratuito que eu vou fazer, onde eu vou
e explicar mais a fundo como que ativa essa mente, esse cérebro para o emagrecimento, o que, que a gente precisa fazer. Eu vou ensinar, inclusive, uma técnica, um exercício que eu faço dentro do meu programa de emagrecimento para vocês poderem ativar o cérebro de vocês para o emagrecimento também, tá bom? Então, muito prazer ter estado aqui com você hoje. Um grande beijo e até o próximo vídeo.